E aí, pessoal, mais uma vez voltamos, tá? Com o tema 7, estudo da ação do campo magnético sobre as cargas elétricas. Que eu coloquei uma situação que você tem que pesquisar, tá? Situações sempre tem que pesquisar basicamente, né? Aí nós temos aqui uma situação problema, né? Vamos acompanhar a leitura dele. Imagine, tá, que você e seus colegas estão estudando sobre a interação das partículas elétricas com os campos magnéticos constantes e seus comportamentos em diferentes ambientes. Durante suas pesquisas, você se depara com fenômenos naturais intrigantes, tá? Como as das auroras boreais. Então, esse aqui é o tema, basicamente, que vocês devem pesquisar, tá? E que encantam os céus noturnos com suas luzes coloridas, tá? Vocês começam a questionar sobre os caminhos curvos e complexos seguidos pelas partículas nesses eventos. Aí vem o pensamento, que seria reflexão, você pensar sobre o assunto. Conversam entre si sobre os fenômenos das auroras boreais. Então, o que seriam basicamente as auroras boreais? Então, nós vamos fazer aqui um comentário, também fiz minha pesquisinha, então vou vir aqui mostrar para vocês, tá? Fenômeno da aurora boreal. A aurora boreal é uma característica muito bonita da natureza que ocorre no Polo Norte, tá? Bem específico, tá? Não no Polo Sul da Terra. Ele resulta do impacto dos ventos solares com o campo magnético do planeta. Então, quer dizer, esses ventos solares, né, trazem, tá, praticamente esse campo magnético do planeta, ela absorve esses ventos solares, né, que aumentam a temperatura do nosso planeta, basicamente, tá? Então, isso aqui é um jeito de mostrar um pouco. As luzes retratam essa manifestação da natureza, que pode ser vista em alguns lugares do mundo, tá bom? Aí depois, né, continuando, né, essa aqui é uma parte da pesquisinha que eu fiz para vocês, mas vocês podem melhorar isso basicamente. Como que as partículas, né, se movem nesse contexto, né? Então ele está perguntando como que elas se movem. Aí também fui pesquisar, né, aqui, tá, como que as partículas da aurora boreal se movem, né, como de acordo com a aurora boreal, como ocorre a aurora boreal. Os ventos solares são carregados de elétrons e movimentam-se aproximadamente 1,6 milhões de quilômetros por hora quando chegam à Terra e acabam sendo facilmente guiados pela força magnética gerada pelo núcleo terrestre, seguindo para as áreas polares. Então, é assim que eles se movem, tá? Então, o que acontece? Os ventos trazem, né, basicamente, essa movimentação de elétrons, que basicamente, pela força magnética, é trazido para o núcleo da Terra, né? Núcleo terrestre, né? E seguindo para os polos, tá? Essa pesquisinha que eu consegui obter, vocês também podem fazer melhores do que eu, tá? Só estou demonstrando como que vocês devem agir em relação à resposta. Aí depois discutam as possíveis influências dos campos magnéticos presentes nas partículas campos magnéticos presentes e como essas partículas são afetadas por eles, tá? Então, em cima disso também eu pesquisei, né, e também cheguei como que elas afetam aqui. Vamos acompanhar aqui essa leitura. Também pode fazer essa pesquisa, tá? Do seu jeito, né? Além de emitir a luz do Sol, também existem ventos solares, que são reflexos de partículas subatômicas carregadas de energia, tá? Chamadas de plasma. Essas partículas provocam o fenômeno da luz quando entram em contato com os campos magnéticos dos polos. A ionosfera, né, essa parte aqui é uma parte da atmosfera, camada da atmosfera, mais afetada pelos campos magnéticos. Então seria a parte mais de fora da Terra, né? A ionosfera é uma camada mais longe, que seria a parte do espaço. As principais cores formadas, né, aí pela aurora boreal são verde e vermelho, né? Esse contraste é como elas são vistas. O verde é formado pela emissão de átomos de oxigênio em altas camadas atmosféricas. O vermelho é formado pela emissão de átomos, né, de nitrogênio, com a maior quantidade
de oxigênio nas camadas mais baixas. A aurora boreal é visível em olho nu e pode ser vista no final da tarde e da noite, né? No final da tarde e da noite, nos primeiros meses do ano, particularmente janeiro, fevereiro e março, quando a maioria da neve já caiu no céu e está limpo no hemisfério norte. Tá? Também pode ser vista no outono ou nos meses de setembro e outubro. O fenômeno visível é nesses países, tá? Noruega, Suécia, Dinamarca, Alasca, Finlândia, Escócia e Rússia, e Islândia, Groenlândia e Canadá. Tá? Daqui é uma partezinha da pesquisa sobre a aurora boreal. Apesar que você pode destacar, né, aqui nessa parte aqui das linhas, né, um resumo, algo mais relevante para você, conforme o lugar onde você pesquisou, tá bom? Essa próxima pergunta aqui, a gente vai dar uma lida nela, fazer um acompanhamento, tá? Porque aqui ela tem várias situações de enfoque. Então, vamos lá. Isso daqui é o lugar, né, a entidade que quem criou a pergunta, tá certo? Então, foi nessa faculdade, Universidade Federal de Santa Catarina, em 2013. Tá? Em alguns anos, as futuras gerações só ouviram falar em TVs e monitores CRT, por meio de livros ou internet ou museus. O CRT do inglês, Cathode Ray Tube, né? Significa tubo de raios catódicos. Graças ao CRT, Thomson, em sua famosa experiência de 1897, analisando a interação, né, de campos elétricos e magnéticos, tá certo? Com os raios catódicos, comprovou que esses raios se comportam como partículas negativamente carregadas. Tá? As figuras que se mostram a seguir de maneira esquemática, né? O que acontece quando a carga do módulo 3, né? Aí a gente se depara com uma situação, né? De um símbolo, né? Que esse símbolo aqui, basicamente, ele não é explicado em lugar nenhum. Então, o que foi que eu fiz? Eu procurei, né, basicamente, né, pesquisar sobre o assunto. Então, nós temos o que aqui? Nós temos essa daqui, é chamado de microcoulomb, tá certo? Microcoulomb, tá? Então, 3 microcoulombs, tá certo? Então, eu resolvi pesquisar, é isso que se chama essa situação aqui, para o pessoal interpretar melhor. Passa por uma região do espaço que possui um campo magnético de 6 pi Tesla, né? Lembra que esse aqui, o T maiúsculo, né, que foi pesquisada outra vez, é chamada de Tesla. Então, nós temos aqui 6 pi, tá certo? Essa letra aqui significa pi, tá certo? Ela tem um valor numérico, tá certo? Aí depois continuamos. A carga se move a uma velocidade, então aqui a gente tem uma velocidade de 12 vezes 10 elevado a 4 metros por segundo, em direção que se faz a 60 graus do campo magnético, tá? E resulta em um movimento helicoidal. O que seria um movimento helicoidal, tá certo? Ele é como se fosse um movimento uniforme helicoidal. Ele é como se fosse espiras, né? Dando várias voltas, né? Isso é um movimento helicoidal, como se fosse uma mola, tá certo? Ao passo que dessa hélice é indicada a figura da esquerda pela letra D, tá certo? Aí nós temos a massa da carga, que é essa daqui, 13 vezes 10 elevado a 12 quilos. Então aqui estão umas figuras, tá certo? Que ele está buscando descrever, tá certo? Aí vem nas perguntas, né? Aí ele pergunta assim, assinale as alternativas posições corretas, tá certo? Então, o período e a frequência do movimento descrito pela carga dentro do campo magnético dependem da velocidade da carga. Então, qual das duas figuras ele está mencionando? Ele está mencionando basicamente em cima desta figura aqui, ó, tá certo?
Então, esse período e a frequência do movimento descrito pela carga dependem da sua velocidade. Não, elas não dependem dessa velocidade aqui não, tá certo? Que seria falsa. A força magnética da carga elétrica surge quando ela se move na mesma direção e no mesmo sentido magnético, tá certo? Não, ela também não. Então, a força magnética, que é essa daqui, ó, no desenho, tá certo? Da carga elétrica surge quando ela se move na mesma direção. Então, ela não está se movendo na mesma direção do campo magnético. Você observa que o magnetismo vem para cá e a força está para baixo. Então, essa daqui também seria errada. Então, de acordo com os desenhos, a carga elétrica em questão está carregada positivamente. Também existem controvérsias, muito embora essa seja correta, ela tem algumas controvérsias que a gente vai analisar. Então vamos analisar essa parte, dessa controvérsia importante sobre essa carga. Vamos analisar aqui para a gente poder fazer alguns cálculos, tá certo? Aí continuando, tá? Procurando a minha folhinha. Então o que acontece? Eu coloquei aqui as duas regras da mão esquerda e da mão direita, muito embora elas aqui sejam muito parecidas, tá certo? Uma com a outra, tá certo? Muito parecidas, mas a maneira de se aplicar é diferente. Então, quando a carga é positiva, deixamos a mão esquerda como ilustrado na figura. Tá? Aqui nós temos a mão esquerda, tá certo? O dedo indicador vai apontar o sentido do campo magnético. Então, o dedo indicador, tá? O que seria o dedo indicador? Esse daqui. Tá? Esse é o sentido do campo magnético. Estão vendo aqui o campo magnético aqui, ó. E estão aqui vendo os vetores do campo magnético, tá certo? Então, aqui são os vetores. Tá aqui, ó, campo magnético. Aqui tem os vetores. Você está observando o sentido. Você pode observar que o sentido do vetor do campo magnético está sempre crescente. Tá? Ele está aqui, ó. Está aumentando, né? Tá? Esse é o sentido do campo. Aí ele continua. O dedo do meio vai apontar para o sentido do vetor. O dedo do meio, que seria esse dedo aqui, ó. Esse dedo aqui seria o vetor, seria o dedo do meio. Tá? Esse daqui seria o vetor, tá certo? Do campo magnético. Tá? O dedo do meio representar o vetor. Sentido do vetor da velocidade, tá? Que seria esse daqui, ó. Aí depois nós temos o que? O dedão, que vai apontar o sentido da força, tá? Então aqui, ó, o que acontece? Sentido da força, sentido do campo magnético, sentido, né? Aqui me perdi, sentido da velocidade. Então, campo magnético, força, campo magnético e o vetor. Então, o que acontece? Nós temos essa situação aqui, ó, como já mostrei nas outras vezes. O que vai ocorrer aqui? A gente observa pela figura que a força, ela está para baixo, não está para cima. O que altera aqui? A velocidade. Então, aqui eu vou mostrar um desenho que nós vimos nas outras aulas, quando eu coloquei para vocês estarem copiando o sentido dessas forças. Então, com o sentido dessas forças, o que difere aqui? Ó? Então, observe aqui, a força, ela está para baixo, tá certo? Quando ela é dita por eles como negativa, tá para baixo. E aqui para cima, a força, né, que no caso aqui o dedão está mostrando, ó, força para cima, ela é uma carga positiva. Então, com o dedão para cima, carga positiva, dedão para baixo, carga negativa. E o que ocorre lá no nosso desenho? Vamos lá dar uma observada. A gente observa que a força está para baixo no nosso desenho, tá? Mas a velocidade delas está para cima, sendo que a velocidade delas no desenho é dita para baixo, pode perceber. Nós estamos mostrando a velocidade para baixo e a velocidade para baixo. Tá? Nós dizemos positiva simplesmente porque a velocidade está aqui para cima, ela não está apontada para baixo. Tá? Então, basicamente, essa ilustração aqui é entendida como positiva. Tá? Muito embora aqui as regras das mãos elas se diferem no meio de executar, né?
Então, na regra da mão direita, então o que acontece? Deixamos a mão direita aberta, assim, nesse sentido, aberta, tá certo? Nosso polegar vai apontar para o sentido da velocidade, nosso polegar, sentido da velocidade, é isso daqui o polegar, sentido da velocidade. E outros dedos vão apontar para o sentido do campo magnético. A palma da nossa mão vai sair do vetor da força magnética. Então, a palma da mão, tá certo? Ele vai orientar. Então, no caso, por exemplo, se eu colocar a caneta aqui, tá? Seria a mesma coisa que apontar o sentido da força, tá? Então, tá vendo? Estou usando a caneta como sentido da força do campo magnético, tá? Então, só para mostrar para você a forma diferenciada que se usa, como se usa a mão esquerda e a mão direita, né? Lembra daqueles exercícios que eu falei para vocês que eles são iguais? Só mudam a regra da mão? É exatamente esse daqui, tá certo? Então, essa é a questão que eu queria colocar para você em relação a essa figura aí, tá ok? Então, daqui a pouco eu vou fazer aquele exercício, o cálculo daquele exercício que eu li anteriormente, tá bom? Até breve.